E aí pessoal do YouTube, Foxwalker BR na área, dessa vez fazendo uma análise a respeito do último episódio de Game of Thrones, que no caso é o 8º episódio da 6ª temporada. Então vamos começar essa análise falando a respeito dos personagens mais significativos e as tramas que mais chamaram a atenção durante o decorrer do episódio. Então vamos começar com essa análise. Então, eu acho que o primeiro personagem que eu gostaria de comentar a respeito é em relação ao cão, né, o Sandor. Assim, desde a aparição dele, desde na primeira temporada até a 6ª, ele sempre tinha uma trama ligado a algum personagem, né? Ele tinha que proteger a Sansa, ele tinha que proteger a Arya, ele tinha que fazer alguma coisa com algum outro personagem do seu lado. Parece que nesse episódio ele estava sozinho, né? Finalmente o cão estava sozinho, tendo a sua trama privada, né? A sua trama particular, querendo, no caso, buscar vingança, né? Matar o pessoal que matou aquele grupinho lá que não tinha capacidade de sobreviver e por aí vai, né? Só que foi somente isso, né? Eu senti um vazio em relação a essa história, mas parece que tudo foi moldado para criar essa união do cão com a Irmandade Sem Bandeira, né, que no final das contas ele encontrou aquele grupo e se juntou a eles. E foi somente isso. Foi uma coisa bem fraquinha mesmo. Eu esperava algo um pouco maior, mas fez sentido, foi uma coisa natural, apesar de ser um pouco, como eu posso dizer, pouco participativo em relação à sua presença durante o decorrer do episódio. E Meereen, já tivemos algo um tanto mais interessante em relação ao personagem Tyrion, né, que, assim, é interessante que inicialmente, né, Meereen estava numa situação péssima, né, todo mundo tava com medo, tinha pânico e tal, e no início do episódio, né, deu pra ver um local mais vivo, né, o personagem ele trouxe mais humanidade, mais funcionalidade ao sistema da cidade. E junto a isso, né, falando da questão de funcionalidade, teve como eu posso dizer, esse aprofundamento na humanização, não só de Meereen, como também dos escravos, né? No caso do Verme Cinzento e qual é o nome da mulher mesmo? Missandei, eu acho que esse é o nome dela, eu não sei, mas o Tyrion, ele usou o vinho, né, pra tentar trazer esse ponto ativa, e ele não fez só o papel político, né? Que ele não tá só em Meereen pra ser o cara que organiza as coisas, mas ele trouxe a humanização, tanto para a cidade, como eu mencionei anteriormente, como também para os escravos. Eu acho isso muito interessante porque, assim, o cara ele traz algumas coisas até de forma indireta, né? Alguns pontos muito importantes. Porque o Verme Cinzento ele sempre foi um personagem muito fechado, sabe, uma cara feia, sempre respondendo de forma direta, muito formal. Então, assim, foi bom ele começar a se soltar, né? Nós não sabemos se isso vai ser explorado nos próximos episódios, né? A questão da humanização do personagem, mas o Tyrion ele conseguiu atingir esse ponto de leve, né? Em relação a outra garota lá, ela contou uma piada lá meio sem graça, mas deu pra dar umas risadinhas e tal. E também foi focado no desejo do Tyrion de, quando a Daenerys conquistar tudo, ele criar o vinho dele, enfim, uma coisa mais pessoal, mas que não tem nada a ver com a trama geral, mas a humanização de ambos os lados foi o ponto essencial do papel do personagem. Em King's Landing tivemos um showzinho inicial, né, que foi o Montanha matando lá os caras religiosos, pelo menos um deles, né, foi um lance mais interessante, quer dizer, mais chamativo, né, a beleza da série é a violência, né, e assim, em relação a essa trama já foi mostrando inicialmente essa beleza. Agora, essa decisão da Cersei de atacar os religiosos, pelo menos usando como método de defesa, isso mostra que ela tá querendo alcançar seus objetivos a todo custo, até mesmo enfrentar os seus familiares, né? Dá pra ver que o Kevan Lannister não tá muito próximo dela, realmente, e nesse confronto, né, que teve no início do episódio, que o Montanha destroçou a cabeça do cara, o Lancel tava lá, né? O Lancel Lannister. E a Cersei Lannister tava próxima, falou tipo, olha, eu não vou te obedecer, você é um religioso, eu não tô afim de concordar com as suas ideias e tal. Então deu pra ver que a Cersei, ela tava abandonando a própria família pra conseguir vencer, conseguir alcançar seus objetivos. Até mesmo a parte que o Tommen decidiu eliminar, né, no caso, o julgamento por combate, deu pra ver que na cara da Cersei o seu plano havia falhado. E não só o seu plano não ia funcionar, como também a relação dela com o próprio filho, como se o filho tivesse morrido faz tempo, né? A partir do momento que ele se afiliou ao Pardal, meio que o filho morreu pra ela. E ela tem que lembrar também daquela premonição, né? Daquela visão
da vidente, né, dizendo que ela ia perder os 3 filhos, então meio que ela tá aos poucos deixando de se importar com o filho. Eu acho que já parou, acho que ela não se importa mais, e no final das contas é interessante porque ela não tem mais o que fazer, né, ela parece que tem um planejamento ainda, né, ela não tá desesperada, ela tá criando alguma coisa, mas isso talvez seja explorado mais lá na frente. Agora, em relação ao Jaime Lannister, tivemos um encontro de personagens, como Brienne e o Jaime, né, que já se encontraram anteriormente e agora se encontraram de novo, como também o Bronn e o Podrick. Foi um encontro legal, sabe, pra ter aquela animada legal. E, assim, em relação a esses dois encontros, temos alguns pontos a serem observados. O primeiro deles em relação ao encontro do Bronn com o Podrick. Né, o Podrick, ele conseguiu pelo menos estar desenvolvendo um método de combate um pouco mais diferenciado, mais solto, uma coisa mais de mercenário. Não sabemos se isso vai ser muito, vai servir muito para o processo evolutivo do Podrick, mas serviu para pelo menos ele aprender alguma coisa. Em relação à discussão da Brienne e do Jaime em relação a questões políticas e territoriais, é legal ver que o Jaime ele tá num meio termo, né? Ele quer no caso, ser uma pessoa boa, né, ele sente essa necessidade, né, desde que começou a se soltar com a Brienne, mas junto a isso ele quer honrar, né, o seu nome, né, o seu sobrenome, né, o nome da família, o Lannister. Então ele parece que quer ser ele mesmo, né, ser uma pessoa boa, e ao mesmo tempo ele quer seguir, como posso dizer, os métodos para honrar o nome da família, seguindo até mesmo os passos do Tywin Lannister, né, seguiu os passos do próprio pai. Então é um lance interessante, né, ele se desvincular ou se associar com essas questões. E no final das contas, né, mesmo com a queda do Blackfish, que infelizmente eu fiquei bolado de não mostrar a morte dele, deu pra ver que o Jaime ele ainda mantém aquele lado bom, né, de ter deixado a Brienne embora junto com o Podrick. Mas é essa questão, né, tá sendo explorado esses dois pontos. Qual o lado que ele vai... Qual lado ele tá caindo mais, né? Porque ao mesmo tempo que ele tá fazendo as coisas boas, também tá fazendo coisas ruins. Entre aspas, né? Então fica uma dúvida no ar. Mas eu senti nesse episódio que ele tava caindo mais pro lado bom, né? A questão de ter honra, a questão de ser uma pessoa que é empática e tudo mais. Agora, em relação a Arya Stark, eu acho que foi um momento muito interessante, tipo, muito, como eu posso dizer, envolvendo a adrenalina do episódio, né? Teve uma perseguição, teve a morte daquela mulherzinha do teatro. Teve uma quebra, né, de teorias, né, que muita gente tava querendo proteger a personagem a todo custo, aquela parada de imbecil, né, de não, ela não levou facada, ela levou, ela tava se recuperando, e teve perseguição, uma coisa mais, como eu posso dizer, envolvendo adrenalina, uma coisa que chamou mais atenção, finalmente a gente ia ver um combate entre as duas assassinas, e no final das contas tivemos uma posição mais híbrida da Arya Stark, que eu achei esse ponto muito legal, que foi a questão dela misturar o treinamento do professor de dança com a questão da cegueira. Então ela misturou os dois tipos de treinamento para enfrentar a assassina, usando a agulha. Então no final das contas ela ganhou. Então é isso, né? Em relação a Arya, eu achei um lance assim, meio particular demais, claro, ela tá em Braavos, tá longe pra caramba. Mas eu achei interessante, né? Como ela conseguiu misturar os dois tipos de treinamento para conseguir vencer. Então, como nota, assim, vendo toda essa questão política, territorial, religiosa e tramas privadas, como nota vai ser nota 8. Se você acha que ela deveria ser maior ou menos, pode comentar aqui embaixo nos comentários, conta no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então esse vídeo espero que tenha gostado, foca essa coisa aí pra gente no próximo vídeo, valeu!